Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos ao canal ABC do YouTube. Hoje eu trago aqui uma nova atualização que foi muito recentemente colocada pelo YouTube, ou seja, que quando nós publicamos vídeo no nosso canal, agora na parte onde temos para prescrever tudo o que nós necessitamos de colocar antes de publicar o vídeo ao ar, nós temos que fazer algumas configurações. Essas configurações, dentro dessas configurações, apareceu uma nova atualização dentro dessas configurações que acredito que possa ser a tua dúvida de saber se colocas ou não assinalado sim ou não. E isto significa uma nova regra que se chama o conteúdo alterado, que é sobre a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela veio para ficar, não é? Então, dessa forma, todo mundo vai ter que notificar o YouTube, até porque é obrigatório colocar essa cruzinha, se sim ou não, porque o YouTube entende que necessita de saber se o nosso conteúdo é realmente feito pela inteligência artificial ou se é feito por nós próprios. Se for feito por nós próprios, temos uma opção. Se for feito por inteligência artificial, tais como canais dark, canais que completamente que não sejam originais, em que tenha que levar uma voz sintética, por exemplo, que é a inteligência artificial, terá de colocar uma outra opção, então, dentro dessa configuração de conteúdo alterado. E é isso que nós vimos falar hoje, não é? Então, são as novas regras que o YouTube nos põe e é preciso saber configurá-la para que não haja problemas no futuro também. E essa regra chama-se o conteúdo alterado, que provavelmente já deviam ter visto, vocês já deviam ter visto no vosso sistema de vídeos e de computador aqui do YouTube. E quando nós fazemos a configuração, por exemplo, de um vídeo, este é o meu canal, não é? Então estamos aqui dentro deste canal, e então nós temos que colocar sempre o título, a descrição, ou fazer um SEO ou não, dependendo. Temos também colocar a miniatura, não é? A miniatura do nosso, pronto, aqui a parte da capa, não é? Ou o banner do canal. Eu tenho vídeo aqui no canal, eu posso deixar aqui abaixo na descrição para quem quer saber como fazer um banner. Um banner é a capa de canal ou do nosso vídeo que nós vamos colocar para ficar mais bonitinho. Ele dá até aqui algumas sugestões, mas recomendo que façam um banner ou uma capa de canal. Depois temos as playlists a que nós estamos associadas dentro do nosso canal. Temos a parte do público, que é se o vídeo é definido para crianças ou não é para crianças. Isto são configurações muito importantes de configurar. Portanto, também tenho um vídeo relacionado, vou deixar no final deste vídeo, também sugerido para vocês, se quiserem saber como configurar o vosso canal, mais ou menos para ficar tudo como deve ser, para não errarem nesse sentido, caso o seu canal não seja criado para crianças. E se for para crianças, terá de obter, claro que sim, a opção de crianças. Mas do que vamos tratar hoje, temos aqui outra configuração que é a promoção paga, e depois temos aqui o conteúdo alterado, que é então o tema que nós vamos falar hoje. Porque o YouTube diz que para cumprir a política do YouTube tem a obrigação de nos informar se o seu conteúdo é alterado ou sintético. E parece real. Isto inclui imagens e sons realistas criados com inteligência artificial ou outras ferramentas. Se seleciona assim, é adicionada uma etiqueta ao seu conteúdo. O que é que isto significa? Ele propõe-nos aqui que abriu esta nova aba de função que diz conteúdo alterado e depois diz alguma das seguintes afirmações descreve o seu conteúdo. Por exemplo, o número 1 é faz com que uma pessoa real pareça dizer ou fazer algo que nunca fez ou disse, isto se for criado por inteligência artificial. Claro que eu, por acaso, aqui não é inteligência artificial, sou eu própria a falar. Mas como a inteligência artificial é um mundo, hoje em dia, pode alterar vozes, pode fazer, por exemplo, vocês podem fazer as vossas próprias fotografias através de prompts que vocês possam colocar dentro de uma plataforma que crie as imagens para vocês.
dependendo daquilo que vocês queiram. Se for assim algo surreal que não é natural de acontecer no mundo, não é? E é só uma suposição, então isso acaba que parece irreal. E se é irreal, já está a ser fora do parâmetro. Então, o espectador ou a audiência tem a obrigação de saber se realmente aquilo foi criado por alguma inteligência artificial ou se é realmente real. O espectador necessita de saber se realmente é real o que está a acontecer, porque muitas das vezes pode acontecer artistas como atores, jogadores de futebol, por exemplo, que podem alterar a fala, colocar a capa da cara do famoso, alterar a voz de um médico, por exemplo, se estiver a falar, e incluir uma voz humana, mas artificial, ou realista, que possa parecer humana realmente e que possa dizer palavras ou frases que não têm nada a ver com realmente a situação que ele está a expor. Portanto, isso é uma das coisas que a política do YouTube exige que seja configurado neste padrão de conteúdo alterado. Se sim, isso acontece, vocês têm que colocar a opção sim. Se realmente não acontece, porque vocês não trabalham com inteligência artificial, mas existem padrões também, mas se vocês não trabalham com a inteligência artificial, nada como clicar no não. Eu, neste caso, não está a minha cara exposta na capa, não é? Como veem aqui, é uma capa que é uma boneca, não é? Simplesmente, mas a mensagem que eu vos transmito é falar sobre, neste caso, as músicas sem direitos autorais. Isto é um exemplo. Isto não é irreal. Isto é apenas uma boneca a colocar, se calhar, talvez, em vez de ser a minha cara, é então uma boneca a substituir o meu próprio eu. A voz sou eu mesma, não é? Não é uma inteligência artificial a fazê-lo, mas, de qualquer das formas, se houvesse aqui alguma alteração no sentido anterior daquilo que eu falei, sobre um médico falar uma coisa que, ou colocar uma voz de uma inteligência artificial sobre a voz, em que diga alguma coisa que não seja apropriado, ou aquilo que o médico não disse, e incluía na conversa. Portanto, isso são coisas que têm que ser assinaladas aqui como sim. Depois diz, altera as filmagens de um evento ou um lugar real. Depois temos outra opção, gera uma cena realista que nunca aconteceu na realidade, que é, por exemplo, aquilo que eu vos estava a falar anteriormente. Ou seja, aqui na primeira faz com que uma pessoa real pareça dizer ou fazer algo que nunca fez ou disse. Por exemplo, o exemplo do médico, não é? Ele está a ter uma conversa num podcast, imaginemos, e ele está a ter uma conversa lógica, está a fazer algo ou falar algo muito importante que na realidade é assim que funciona, e vem alguém que retira aquele pedacinho daquele momento em que o médico está a falar e acaba por incluir ali no meio da conversa uma voz artificial que altera totalmente a conversa do que o médico não falou. Estão a perceber? Então, dessa forma, têm que colocar sim. Se alteram conteúdos, têm que colocar sim. Mas já vamos mais a profundo, porque eu tenho aqui uma aba aberta sobre as políticas do YouTube, que é aqui esta parte onde diz saiba mais. Se vocês clicarem aqui, vão diretamente à página para terem acesso a tudo o que realmente é importante saber sobre esta função do conteúdo alterado. Depois diz aqui, altera as filmagens de um evento ou um lugar real. Por exemplo, nós estamos dentro de um evento e vamos pôr a inteligência artificial de uma coisa que é irreal, não aconteceu naquele evento. Portanto, já estamos a alterar o conteúdo. Não é, na realidade, aquilo que realmente o evento apresenta, mas sim que já estamos a fazer uma alteração, porque já incluímos lá, através da inteligência artificial, coisas que não aconteceram nesse evento. Então, nesse caso, vocês necessitam clicar sim. Gera uma cena realista que nunca aconteceu na realidade, não é? Para gerar uma cena realista que nunca aconteceu na realidade, por exemplo, um astronauta andar num unicórnio. A gente sabe que não existe unicórnios, não é? Só existem padrão de desenhos animados e algo que alguém inventou, não é? Porque não existe unicórnios. Então, nunca um astronauta iria andar
no espaço a andar no unicórnio, por exemplo. Isso é uma coisa fora da realidade, que não tem nada a ver. Estão a perceber? Então são coisas que devem ser clicadas, sim. Isto são destes casos. O meu caso, não. Neste caso, eu não tenho nada aqui que possa alterar realmente o meu conteúdo. Nem na voz, nem nas imagens e nem no conteúdo. Passando à frente, eu já aqui abri a aba, em que temos aqui, portanto, na aba das políticas do YouTube, ele tem aqui uma descrição enorme, vocês podem ler tudo isto. Isto é super mega importante que vocês leiam. Nada do que eu já disse esteja aqui, mas eu vou só aqui fazer aqui uma breve descrição. Por exemplo, diz aqui, incentivamos os criadores de conteúdo a usar ferramentas de edição ou geração de conteúdo de maneira inovadora e responsável. Ao mesmo tempo, reconhecemos que os espectadores querem saber se é real o que estão a assistir ou a ouvir. Por isso, pedimos que os criadores avisem quando um conteúdo que parece realista for alterado significativamente ou gerado de forma sintética, que é aquilo tudo que eu realmente falei. Depois diz, isso inclui conteúdo que foi alterado total ou parcialmente ou produzido com ferramentas de criação e edição de áudio, vídeos ou imagens. Porque é o que nos pode acontecer, porque a inteligência artificial hoje em dia veio para ficar e há muita coisa que se pode alterar. Portanto, fazer vídeos, fazer capas de vídeos, ela pode gerar vozes humanas, ela gera pessoas como se fossem quase humanas. Portanto, a inteligência artificial é um mundo e então já está estas diretrizes importantes para que os espectadores que assistem consigam perceber realmente se aquilo é feito por uma inteligência artificial ou se foi realmente um humano que está a fazer. Portanto, para haver aqui umas pequenas diferenças, até porque isto tem políticas e nós temos que ter atenção à política que o YouTube, e o que é que devemos ou não fazer aqui, sobretudo no canal, para que nada corra mal e não nos realmente eliminem o canal, porque isso também pode acontecer caso não assinalem que estão a trabalhar realmente com a inteligência artificial. Depois temos a possibilidade em que diz aqui, avisa os espectadores usando a configuração conteúdo alterado no YouTube Studio, que é aquilo que eu realmente vos mostrei, não é? Aqui nesta parte, quando nós estamos a publicar um vídeo, é aqui que nós vamos ver o conteúdo alterado. Quem faz ou quem não faz, é obrigatório clicar nesta opção para o YouTube saber realmente se o conteúdo é feito por inteligência artificial ou não. Portanto, tem que ter, é obrigatório, tem que assinalar. Para divulgar o conteúdo que foi alterado significativamente ou gerado de forma sintética, a configuração conteúdo alterado está disponível para os criadores que usam o YouTube Studio no computador. Porque para telemóvel ou celular e tablets acho que ainda não está disponível essa opção do conteúdo alterado. Esta configuração será disponibilizada em outros dispositivos e aplicações do YouTube no futuro. Portanto, em breve eles irão realmente colocar em todos os dispositivos. Neste momento está só em computador. Depois diz que depois que o criador selecionar este campo e enviar o conteúdo, um marcador vai aparecer na descrição expandida do vídeo. No entanto, esse marcador vai aparecer para os espectadores que usam a aplicação YouTube em smartphones ou tablets, mas será mostrado em outros dispositivos futuros. Por exemplo, se eu clicar aqui, vai-me abrir como é que vai aparecer a descrição. A descrição vai aparecer aqui, alterado, sintético e content. Sound of visuals. Pronto, aparece em baixo numa descriçãozinha aqui que realmente o conteúdo é alterado por inteligência artificial. Portanto, é importante sinalizar essa parte. Portanto, está tudo aqui descrito. Vocês quiserem ler, podem ler. Eu vou aqui só mais à parte importante para não vos estar aqui a chatear muito com este tipo de conteúdo. E depois dá-nos aqui vários exemplos e uma tabela. O que é necessário para os criadores de conteúdo avisarem que é inteligência artificial, se ela foi ou não usada. E aqui se ela é necessário que os criadores de conteúdo avisem que a inteligência artificial foi usada. Portanto, o que não é necessário que os criadores de conteúdo avisem que a inteligência artificial foi usada
é, por exemplo, aplicar filtros de beleza. Por exemplo, nós estamos a fazer, por exemplo, a pré-definição da fotografia, ou estamos a modificar ali um filtro, ou pôr um filtro, algo que apareça no vídeo com um filtro. Isso não é necessário clicar em sim, é conteúdo alterado, porque isso não é conteúdo alterado. Simplesmente é alterado, mas não é no sentido de irrealista, é uma coisa que é real, porque muita gente o faz e porque existem os filtros para isso mesmo, para minimizar certos defeitos ou detalhes que nós não realmente nos agrada. Depois tem a parte de gerar ou ampliar um pano de fundo de forma sintética para simular um carro em movimento. Portanto, isso não tem qualquer tipo de coisa que nós possamos dizer que realmente é irreal. Portanto, isso não há problema nenhum. Depois tem a parte de usar efeitos para aprimorar áudios gravados anteriormente. Usar efeitos, por exemplo, se vocês usam um áudio, fazem um vídeo, usam, por exemplo, um áudio de inteligência artificial, que é com uma voz humana, supostamente, isso não precisam de marcar. Só precisavam de marcar se realmente fosse algo que fosse alterar o vídeo de alguém conhecido ou de alguém que está a explicar um assunto. Por exemplo, o exemplo do médico, como eu disse no início, aí sim seria primordial que vocês necessitassem carregar, sim. Usar a animação de um míssil gerado por inteligência artificial em um vídeo, isso não há stress, porque nós sabemos que existem mísseis, não é? Na parte de que é necessário que os criadores de conteúdo avisem que a inteligência artificial foi usada, por exemplo, gerar ou alterar conteúdo digitalmente para substituir o rosto de um indivíduo para o outro. Por exemplo, temos um jogador de futebol e vamos colocar, por exemplo, um CR, não é? Que vocês sabem o nome, um Cristiano Ronaldo ou um Messi. Vamos colocar o corpo ou a cara do Messi no corpo do Cristiano Ronaldo e vice-versa. Portanto, isso são coisas que está a haver uma alteração em pessoas conhecidas. Portanto, não é muito, tem que clicar sim no conteúdo. Alterar digitalmente uma famosa cena de perseguição de carros para incluir uma celebridade que não apareceu no filme original. Portanto, aí tem que colocar sim no conteúdo alterado. Simular um áudio para fazer parecer que um profissional de saúde deu instruções que na verdade não deu, a tal situação que eu vos falo do médico. Representar, tem que clicar sim, obviamente. Por exemplo, representar de forma realista um míssil sendo disparado de uma cidade real. Portanto, ali atrás era usar uma animação, que é um pequeno objeto que é animado. Agora, representar uma forma realista mesmo de um míssil sendo disparado da cidade de Lisboa, por exemplo, isso não, tem que realmente colocar sim na parte de conteúdo alterado. Depois aqui em baixo vai novamente fazer as descrições dos exemplos de conteúdo que os criadores não precisam informar, aliás, vou aqui um bocadinho mais atrás, não precisam informar, tá? Desculpem, que eu não estou com o rato, estou com o teclado do computador, então isto altera-me aqui tudo. Portanto, os que não precisam realmente informar que foram alterados. Tem aqui as abas e tem aqui tudo. Não é realista, pequenas edições, por exemplo, os criadores de conteúdo não precisam divulgar que um conteúdo irrealista foi alterado ou sintético, nem que fez edições pequenas em um conteúdo realista. Edições pequenas são aquelas que são principalmente estéticas e não alteram o conteúdo de uma maneira que possa enganar o espectador o que realmente aconteceu. Por exemplo, existem exemplos de conteúdos como edições, assistências de vídeo, que os criadores não precisam informar que foram alterados. Deixem-me apagar isto aqui. Não foram realmente alterados, que não é realista, ou seja, alguém montado em um unicórnio é um mundo fantástico. A gente sabe que automaticamente não existem unicórnios nem mundos fantásticos, portanto, isso é completamente, isto não é realista, então não há necessidade de estar a colocar em como sim o conteúdo foi alterado, então neste caso colocamos não. Por exemplo, uma tela verde usada para representar alguém flutuando no espaço, não é?
pequenas edições, ajuste de cor ou filtros de iluminação, não é? Isto não precisam, se meterem umas cores no vídeo, filtros de iluminação, isso não necessitam de colocar sim, tá? E filtros de efeitos, já ia repetir novamente, assistência à produção, como o uso de ferramentas de inteligência artificial generativa para criar ou melhorar a estrutura de um vídeo, um script, uma miniatura, um título, um infográfico. Criação de legendas, portanto, vocês têm um vídeo em que necessitam de realmente fazer a criação das legendas, é claro que aí também não vão colocar, sim, é feito pela inteligência artificial, está bem? Podem colocar não, que não há problema nenhum. Isto é tudo para aquele conteúdo que os criadores não precisam informar que foram realmente alterados. Isto é tudo os nãos que nós precisamos para colocar na parte das funções. Ou seja, aprimoramento do vídeo, ampliação ou reparo de voz ou áudio. Criação de ideias, portanto, a lista acima, é importante saber que a lista acima não está completa. Portanto, eles podem vir a alterar o conteúdo para generalizar de outras coisas e realmente colocar aqui novas opções. Os exemplos que os conteúdos que os criadores precisam divulgar para alterar são imensos. Para ajudar a manter os espectadores informados sobre o conteúdo que estão assistindo, pedimos para os criadores que divulguem quando o conteúdo alterado ou sintético parecer realista ou tiver mudanças significativas. Por exemplo, edições ou assistências de vídeo que os criadores precisam informar que foram alterados. Então vamos ver quais são. Por exemplo, temos aqui gerar músicas de forma sintética, incluindo músicas geradas com o criador de música. Clonar a voz de uma outra pessoa para usar na narração. Não é? Ou seja, a minha voz, utilizarem a minha voz para outra narração de vídeo, pela minha voz. Não podem. Tem que dizer que é conteúdo alterado, então tem que dizer sim, é conteúdo alterado. Isto é todos os conteúdos que são alterados, vocês têm que clicar, portanto, no sim. Gerar filmagem extra de forma sintética de um lugar real. Depois, como o vídeo de um surfista em Maui para um vídeo promocional de viagem. Ou seja, gerar de forma sintética um vídeo realista de uma partida entre dois jogadores de ténis profissionais que existem. Fazer, por exemplo, parecer que alguém deu conselhos que não deu. Por exemplo, alterar digitalmente o áudio para fazer parecer que o cantor famoso perdeu uma nota na música, não é? E na apresentação ao vivo, para não gerar polémica, não é? Mostrar uma representação realista de um tornado ou outros eventos climáticos que não acontecem de facto, se movendo em direção a uma cidade real. Por exemplo, para fazer parecer para que os trabalhadores de um hospital deixaram de lado pacientes doentes ou feridos. Mostrar, por exemplo, uma figura pública roubando algo que não foi roubado ou admitindo que roubou algo que ela não admitiu. Por exemplo, fazer parecer que uma pessoa real foi presa e a lista acima não está completa. Portanto, isto tem aqui toda a informação neste site, porque o YouTube disponibiliza. E depois diz aqui o que é que acontece, que já tínhamos falado, para quem marca sim que o conteúdo é realmente alterado, vai aparecer sempre uma pequena mensagem. Ah, Célia, mas isto vai alterar as minhas visualizações? Olha, por exemplo, estão a ver aqui? Aqui diz, marcação adicional para conteúdo sensível, que é o que vai dizer aqui em baixo, nesta parte, quando vocês estiverem a visualizar um vídeo feito por inteligência artificial que realmente tenha sido alterado. Vai aparecer em todos os dispositivos, incluindo os computadores, desculpem. Outros impactos de divulgação. Divulgar que o conteúdo é sintético ou alterado não limita o público do vídeo nem afeta a qualificação dele para gerar receita. Isto eu estou a falar para canais que realmente são monetizados, que já, neste caso, geram receita ou ganham dinheiro aqui no YouTube. Isso não vai alterar nem afetar a receita, não é, dos ganhos que vocês possam ter. Agora, para quem não ainda ganha, deve também, na mesma, clicar no conteúdo alterado, porque também está para todas as pessoas. Isto é um mundo. Então, isto é só para quem realmente
está preocupado com a receita do canal, se vai ou não afetar o público, se vai afetar a qualificação dele, se vai baixar as visualizações, se não vão colocar, por exemplo, anúncios, se nós não vamos conseguir ganhar dinheiro com o nosso vídeo, não altera nada. Os riscos de não informar o espectador, isto é, de tudo aquilo que eu falei e tudo o que está escrito aqui é o mais importante de tudo. Os riscos de não informar aos espectadores, ou seja, de não clicarem sim ou não no conteúdo alterado, têm as suas consequências, que diz, os espectadores serão enganados se acharem que um vídeo é real, quando na verdade ele foi alterado significativamente ou gerado de uma maneira sintética para parecer realista. Em alguns casos, quando o criador não informa que o conteúdo foi alterado, o YouTube pode tomar medidas para reduzir o risco de danos aos espectadores, aplicando proativamente um marcador para os criadores de conteúdo não poderem remover. Ou seja, ele vai colocar, se nós não assinalarmos o sim ou não, dependendo de tudo aquilo que nós vimos aqui, o que é que se identifica com o nosso conteúdo, se nós não o fizermos, ele vai de todas as maneiras colocar, já me enganei, colocar lá na mesma e não vão conseguir retirar aquilo de qualquer forma. Portanto, atenção a isso. Além disso, eu digo isto porque existem muitos canais, sobretudo que trabalham com a inteligência artificial a 300%. Já não digo a 100%, mas a 300%. E é muito importante que estas pessoas que trabalham também com a inteligência artificial em canais dark, ou seja, canais que não aparecem a cara, não é? Não aparece a nossa própria cara. O criador trabalha atrás de um computador. Portanto, ele trabalha em imagens, áudio e é importante ele ter certezas se realmente está a alterar alguma coisa de tudo aquilo que nós já falámos anteriormente. Então, é importante para quem faz canais que não aparecem, não é? Que neste caso são canais dark, é importante assinalar se sim ou não, e qualquer canal tem que assinalar, portanto é importante. Os criadores de conteúdo que consistentemente optam por não divulgar essas informações, querem saber? Estão sujeitos a penalidades no YouTube, incluindo a remoção do conteúdo ou a suspensão do programa de parcerias. Pessoas que estão já com parcerias com o YouTube, ou seja, já são remuneradas e já geram receita aqui no YouTube através de anúncios, ou seja, ganham dinheiro, se não assinalarem podem trazer algumas penalidades no YouTube, incluindo a remoção do conteúdo, podem retirar completamente o vídeo, não é? E a suspensão do programa de parcerias. Sai automaticamente do programa de parcerias do YouTube e depois não sabemos como é que será para voltar. Portanto, tenham atenção a isso, que é muito importante nós, youtubers que fazemos criação de conteúdo, ter isto em conta. São coisas sérias, se realmente queres ganhar dinheiro com o YouTube e queres realmente trabalhar com o YouTube, queres criar o teu conteúdo, não quer dizer que tu não possas utilizar a inteligência artificial, não é isso. Vocês podem utilizar tudo aquilo que vocês quiserem de inteligência artificial, mas devem assinalar se sim é alterado. Agora vocês perguntam-me, vocês tiverem realmente dúvidas, digam-me aqui em baixo nos comentários que eu penso que soube explicar bem para todos vocês, mas pode sempre haver alguém que não se tenha apercebido bem das informações, por isso eu convido realmente, antes de tudo, a deixar um gosto aqui no vídeo e subscrever ao canal, porque isso vai ajudar aqui que o canal cresça. Depois, é realmente importante deixarem aqui nos comentários as vossas realmente dúvidas, para eu poder tirar essas dúvidas e voltar com mais conteúdo sobre o assunto, caso vocês realmente necessitem algo mais aprofundado, exemplos, por exemplo. Eu falo assim no geral de tudo, porque eu já fiz questão de ler tudo aqui com vocês para vocês enquadrarem mais ou menos com aquilo que eu realmente percebi e aquilo que tenho estudado ao longo do tempo também acerca disto. Não quer dizer que nós não possamos trabalhar com a inteligência artificial. Nós todos podemos trabalhar com a inteligência artificial, não tem qualquer problema. A questão é, se nós estamos a alterar um conteúdo no sentido de estar a pôr uma conversa de um podcast de alguém conhecido, de algo que não disse, isso
é um bocadinho prejudicial, não é? Mas deve colocar sim. Se vocês só usarem apenas a voz da inteligência artificial num vídeo, como legendar o vídeo, voz artificial ou que seja humana, e que coloquem isso dentro do vídeo, não precisam de colocar. Agora, se alterarem o conteúdo com imagens, porem, por exemplo, a cara de um jogador de futebol com um corpo de outro musculado, ou que tenham que alterar ali coisas que não são reais, aí vocês têm que colocar sim, é conteúdo alterado. Agora, as pessoas que também não trabalham com esse tipo de canais de inteligência artificial, se realmente és o autor do vídeo e realmente da voz, não precisas de colocar sim. Vais colocar ao contrário, vais colocar não, não é conteúdo alterado, porque vocês são os próprios a fazerem a vossa criação. E ainda diz, para não nos esquecermos de aplicarmos nossas diretrizes da comunidade e de todo o nosso conteúdo do YouTube, seja ele alterado ou sintético. Portanto, eu vou deixar este link do suporte do YouTube aqui na descrição do vídeo para quem possa ter dúvidas e para quem quiser consultar. Se realmente vocês tiverem dúvidas, digam-me também aqui abaixo nos comentários que eu trarei novamente um vídeo a explicar tudinho. Espero que tenham gostado, subscrevam o canal, deixem o vosso gosto e nos vemos no próximo vídeo.